nós vamos falar agora das causas mais comuns que fazem com que essas pessoas se separem. Esse gráfico que está aqui também é só para vocês terem uma ideia, porque isso aqui eu gosto de mostrar essa parte, exatamente porque se a gente colocar esse gráfico aqui, você consegue ver ali que menos de 10 anos são, aqui ó, só para você entender, tá? Período entre a data do casamento e o divórcio. Então assim, menos de 10 anos é o roxinho. Então na região sul, 45,6% de todos os divórcios que tiveram são aqueles divórcios menos de 10 anos. Pela experiência que eu tenho aqui, eu posso afirmar que ele não chega a 10 anos mesmo, tá? Ele é mais ou menos ali, a maioria dos casais que se separam é 6, 7, é mais ou menos nessa faixa que a gente poderia colocar. Claro que eles colocam de 0 a 10, de 10 a 20, mas a verdade é que ele não chega aí, tá? Inclusive, normalmente muitos casais, eles simplesmente se separam na crise dos 7 anos que a gente fala, que a cada 7 anos o casal passa por um ciclo. Então, se você vai ver ali as regiões, você vai perceber que lá em cima tem o gráfico, está escrito Brasil lá, você vai ver que a média é 49,8% dos casais menos de 10 anos, 24,2% de 10 a 19 e 26,1% de 20 anos ou mais, ok? Então a grande maioria é ali entre 0 a 10 anos, tá? Claro que a gente pode colocar aqui 2, 3 anos de namoro, então poderia esticar um pouquinho isso, mas eu afirmo para vocês que esse número, de certa maneira, ele diminui, porque o gráfico conta até 10, tá? Mas a grande massa ali está mais ou menos entre 4 a 7 anos. Tá legal? Causas comuns. Vou passar aqui para vocês agora as causas mais comuns que fazem os casais se separarem. Só lembrando que causa comum é uma coisa, e o que está por detrás dessa causa é outra coisa, que é o que eu vou abordar depois, tá? Então, as causas mais comuns, falta de comunicação. Sem dúvida, a falta de comunicação é um problema sério, tá? Só lembrando aqui que falta de comunicação é diferente de conversa, tá? Talvez você possa estar pensando, poxa, mas eu e meu marido, eu e minha esposa, a gente conversa bastante, a gente sempre está falando disso, falando daquilo, conversando sobre a escola do filho, ou o supermercado, sobre o carro, sobre a casa, sobre tal coisa. Isso aqui é conversa, pessoal. Conversa, você tem conversa mais rasa, mais supérflua com a pessoa. Isso é, com certeza, o mínimo que um casal tem que ter. Agora, a comunicação é diferente. Comunicação tem a ver com você expressar aquilo que você sente de verdade. Ou seja, é você poder dizer para o outro sobre algo que você gostou, sobre o que você não gostou, tem a ver com uma comunicação mais íntima aqui. Tem a ver com você ter conversas mais sérias, que são, vamos dizer assim, as conversas de cônjuge, que eu vou explicar nessa aula também. Então, assim, comunicação não é só aquela conversa do dia a dia. Se você não puder expressar para outra pessoa a real sobre N fatores que pode acontecer na tua vida, quem é essa pessoa que está com você? Sabe, por que você vai ter que ficar o tempo todo guardando um sentimento, evitando de dizer uma coisa ou outra? É assim que os casais vivem hoje. A comunicação é muito, muito fraca. Isso gera muita separação, porque se você não pode se comunicar com alguém e a pessoa não pode se comunicar com você, você vai criando uma casca, uma barreira. E essa falta de comunicação, que é a comunicação mais íntima, faz com que a maioria dos casais se separem. E aí, com certeza, essa falta de comunicação ela gera outros problemas também. Quais problemas mais? Imaturidade, em primeiro lugar. Se você não consegue conversar com a pessoa um assunto certo, um assunto mais sério, que maturidade é que você tem? A maturidade qualquer? Nenhuma. Você é imaturo, ou seja, você não está pronto para ter um relacionamento. Se você não está pronto,
Ok, você já está dentro dele. O que você precisa fazer aqui? Precisa aprender a se comunicar com a pessoa, aprender a ser verdadeiro com a pessoa. Isso aqui é a coisa mais normal que tem. São causas comuns, tá, galera? Isso aqui é causa comum, é coisa simples, mas que para você talvez isso aqui seja algo assim já grande, né, dentro do quesito de causas, né? Poxa, eu tive lá, namorei com o marido, ele era muito imaturo, muito irresponsável e tal. Foi a fase dele naquele momento. Ou tive uma namorada, etc e tal, que ela era muito fechada, ela não se comunicava comigo, ela tinha essa dificuldade, eu sempre julguei ela até como imatura, não estava pronta. Ok, ela estava mesmo e era essa a fase dela. Então muitas pessoas se separam por causa da falta de comunicação que gera uma imaturidade. Porque gente madura, adulto, ele tem que conversar. E não é conversa do dia a dia, é comunicação. Essa conversa tem que ter uma comunicação por detrás, tem que ser uma conversa verdadeira. Porque o casal, quando ele tem comunicação, ele se sente bem, porque ele sabe que se a outra pessoa escuta, ele tem um companheiro, uma companheira, alguém que ele conta, tá? Isso aqui é mais a questão dos amigos também, que eu vou falar depois, tá? Vamos dar sequência, causa comum. Olha, isso aqui é outro problema grande, que são os problemas financeiros, tá? Só vou abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte. Problema financeiro, todos nós podemos ter durante a vida, fases da vida. Talvez você esteja me vendo agora aqui, você tem um problema financeiro, dívida, hipoteca, prestação, etc. Tal. Isso tudo é uma coisa, tá? Se você vive num relacionamento com alguém que tenha uma comunicação, esse tipo de problema, que seriam os problemas financeiros, que faz muitos casais se separarem, porque tem uma consequência por detrás disso, quando você tem uma comunicação mais consistente com a outra pessoa, não tem problema financeiro que derrube um casal, porque o casal ele anda junto na jornada, então eles conversam, eles sabem que vão ter que enfrentar algo. E eles entendendo desse tipo de coisa, tendo essa comunicação, eles não vão ficar um jogando a responsabilidade por cima do outro. Os dois abraçam o problema e tentam resolver. Ou seja, o casal se une na fraqueza, se une na dificuldade, ele se une no momento que eles não estão bem. O casal que não tem comunicação, ou o casal que não tem um pouco de autoconhecimento sobre a vida, sobre as questões e sobre as oscilações que podem acontecer, vai sim os problemas financeiros afetar demais o casal começa a ficar irritado, impaciente, eles começam, de certa maneira, a enxergar o mundo externo como algo que faz eles ficar bem internamente. Por isso que o autoconhecimento tem um poder gigantesco, porque quem tem autoconhecimento, quem tem essa visão mais interior, de certa maneira você consegue lidar com o mundo exterior com outros olhos. Se você não tem isso, você olha para fora e o caos externo te afeta e automaticamente você acaba afetando o teu casamento, o teu relacionamento e aí vira briga, discussão, falta de respeito e começa a gerar uma série de problemas que faz com que os casais se arrebentem dentro de casa, é uma vergonha e aí eles se separam. Problema financeiro gera com certeza uma ansiedade, ele gera N problemas aqui, que são os problemas relacionados, que eu vou falar depois também. Então, tudo isso aqui, problema financeiro, é um problema, sim, que faz muito casal se separar. Agora, e o casal que, de certa maneira, ele tem essa compreensão maior? Ele vai se separar por causa do problema financeiro? Não, não vai. Ele não vai se separar. Porque o casal que tem uma comunicação boa, o problema financeiro é externo. E o que liga o casal, a aliança que esse casal tem, é uma aliança interior. Essa aliança interior, você vai estar bem com a pessoa tanto na riqueza quanto nas dificuldades. Isso vai acontecer com certeza. E se o casal não tem essa aliança interior, que não é essa aliança de usar no dedinho, não, o casal pode sim se separar com alguns problemas financeiros, com certeza. E aí tem muitos que escondem coisa e tal, enfim, é um monte de problema, tá? Vamos lá, deixa eu continuar porque essa aula aqui vai ser longa.